Por isso nós estamos hoje aqui reunidos como sua igreja para o louvar e para o adorar. Nós celebramos um Deus vivo e somos muito gratos por essa oportunidade e hoje, de uma forma muito particular também, por o podermos fazer junto com a Igreja Batista da Figueira da Foz, a quem queremos de uma forma particular saudar. Isto já é habitual, portanto estamos em casa juntos como igreja, é muito bom ter os irmãos cá. Temos também algumas visitas hoje, na impossibilidade de identificá-los, por favor sintam-se abraçados, quer pela Igreja Batista do Troviscal, quer pela Igreja Batista da Figueira da Foz, e certamente agora com menos restrições até podemos mesmo materializar esses abraços. Portanto, depois no fim do culto podemos então manifestar esse carinho, esse cuidado com cada um de vós, mas por favor todos os que nos visitam sintam-se em casa, é um privilégio estarmos juntos nesta manhã. Nós, por razões óbvias, hoje a dinâmica é um pouco mais alterada, mas vamos então nos aquietar. Normalmente começamos o nosso tempo de culto com o prelúdio, então vamos também num tempo de oração, buscar a presença do Senhor e de seguida dar continuidade ao nosso tempo de celebração.
Deus de facto toda a glória. Essa é a razão pela qual nos juntamos aqui. Reafirmar isso é muito bom. E quero mais uma vez renovar a saudação a todos os que hoje se reúnem aqui para termos este tempo de culto, de celebração ao nosso Deus. Para a Igreja do Troviscal, normalmente no último banco está o boletim deste mês, por favor, com algumas informações para as atividades da Igreja. Os irmãos, por favor, não deixem de levar. Mas temos algumas atividades que estão a acontecer. Marta, queres partilhar algumas informações sobre jovens e adolescentes? Bom dia. Neste mês de outubro vamos ter algumas atividades para o nosso grupo de jovens e adolescentes, começando com o encontro no dia 5 de outubro no acampamento de Água de Madeiros, o Encontro Nacional do DJ. Todos os jovens e adolescentes estão convocados. Peço que se inscrevam o mais cedo possível e que nos digam se precisam de boleia para nós podermos agilizar e contar convosco nos nossos carros. Depois, a segunda atividade do nosso mês vai ser composta por duas partes. A primeira parte, no dia 22, às 5h30, aqui na igreja, vamos ter o nosso tempo de estudo, de comunhão, e depois, no mesmo dia, a partir mais ou menos das 19h, vamos ter jogos para estarmos em comunhão, a divertir-nos também na continuação do nosso tempo de estudo. A proposta é fazermos um lanche ajantarado, portanto, estão convidados, e vamos transmitir também mais informação ao longo das semanas. No próximo slide, se puderes pôr, Filipe, temos só ali como... já não tenho. Peço desculpa, eu tirei e esqueci-me de avisar. Mas pronto, eu depois vou deixar nas nossas redes sociais a imagem de pista, o enigma que deixo sempre. Vamos sempre deixando um enigma para aguçar as vossas capacidades de investigação, para perceberem o que é que será que vamos falar neste mês. Fica o convite. Ok, obrigado. E já está também a informação que no último sábado deste mês, de outubro, vamos ter uma atividade especial para famílias. Ainda não é o jantar exclusivo de casais, como temos feito algumas vezes. Vamos continuar ainda a alargar a nossa ação e a nossa intervenção nesta circunstância. Vai ser um encontro para famílias e vamos falar sobre o outono, sobre quando o outono chega à família e algumas folhas caem. Há beleza, com certeza, nesses momentos também, e há, com certeza, também um tempo de esperança nessa jornada. As inscrições estão disponíveis, podem sempre telefonar, contactar a irmã Ana e Luísa. Ao longo do mês vamos continuar a falar sobre esta atividade, mas não deixem, por favor, de registar no dia 29 de outubro esta atividade. Recebemos também da parte da Igreja Batista de Aveiro, e eu estou a abrir só para não cometer erro nenhum. Próximo domingo, o pastor Pedro Jorge pede-nos para convidar a igreja. Próximo domingo, pelas 15h30, 3h30 da tarde, são o aniversário da Igreja de Aveiro, são 45 anos que esta igreja celebra, e então os irmãos que desejarem poder estar presentes neste tempo de celebração serão com certeza muito bem-vindos. Mas com certeza a Igreja da Figueira da Foz também tem algumas informações. Theo, por favor, partilha. E vamos também acompanhar, assim, desta forma, a vida da Igreja da Figueira. Muito bom dia. Penso que duas palavras, de alguma maneira, caracterizam o nosso sentimento hoje, nesta manhã. A primeira é bênção. Acreditamos que estamos debaixo da bênção de Deus, e só pela sua providência e só com a sua bênção nós conseguimos usufruir de toda esta riqueza emocional que certamente invade as nossas mentes hoje. Bênção por aquilo que o nosso Deus nos tem concedido, bênção por esta igreja, bênção pela sua liderança, bênção porque podemos estar juntos. A segunda palavra é gratidão. Ao olhar aqui para esta mesa, penso que de alguma maneira simboliza o tempo que nós vamos hoje aqui ter. Agradecemos em primeiro lugar ao nosso bom Deus, dando-lhe toda a honra, toda a glória. Agradecemos também, obviamente, à Igreja Evangélica Batista do Troviscal, na pessoa, neste caso, do seu pastor, por nos ter uma vez mais acolhido desta forma tão entusiasta. Sentimos-nos bem, sentimos-nos em casa, se assim o permitirem, e o convite é que possamos passar então o dia juntos, e vamos com certeza ter a oportunidade para conversarmos uns com os outros, para confraternizarmos, para comungarmos, porque este é o dia do Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Pastor Theo, eu estava a dizer há pouco, é um privilégio, podemos desfrutar como igreja deste tempo
deste tempo de comunhão que se vai estender ao longo do dia, certamente, mas esta é uma antecipação do céu. É isto que vai acontecer no céu, juntos, como povo de Deus, louvar e bendizer o nosso Deus. E queremos fazer também já em oração. E queremos pedir que possamos ficar de pé e dar continuidade ao nosso tempo de culto em oração. É para Ele todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é a razão de estarmos aqui. Se alguém veio com outra razão, rapidamente vai perceber que Cristo é o centro e é a razão de estarmos aqui, e por isso eu espero que essa alteração possa também acontecer no seu coração, mas queremos, em tudo o que estamos a fazer, em tudo o que pensamos, em tudo o que somos, glorificar o nome do nosso Deus, e por isso vamos à presença dele em oração. Pai querido, nós queremos nesta hora mais uma vez agradecer o teu imenso amor, a tua imensa graça que demonstraste sobre cada um de nós através do teu Filho Jesus Cristo. E é através dele e no nome dele que estamos aqui reunidos na tua presença. É ele que abriu as portas, que retirou tudo aquilo que impedia a nossa comunhão e a nossa intimidade. E por isso aqui estamos, para celebrar este tempo, esta oportunidade, como tua igreja aqui reunida. Ó Pai, te agradecemos muito por este privilégio, a comunhão que tu nos permites viver, a celebração, Pai querido, de vidas transformadas pelas águas do batismo, representando de uma forma tão clara aquilo que é o teu amor e a tua obra redentora. Por estas vidas nós te agradecemos, as entregamos nas tuas mãos, pelo tempo que podemos também ter de nos aproximares da tua mesa e como tua igreja celebrar o teu amor na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Pai, só isto são razões mais do que suficientes para te queremos adorar, para te queremos celebrar, para que te queremos agradecer, mas Pai, tu tens feito tanto sobre nós. A liberdade que nós temos em estar aqui reunidos. Ó Pai, o gozo que tu colocas nos nossos corações, estando aqui reunidos, é algo que não tem como nós podemos expressar. E por isso, Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, faz-te presente, manifesta-te no nosso meio, recebe tudo aquilo que te queremos entregar nesta manhã e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. E nesta hora, naturalmente, não podemos esquecer alguns dos nossos irmãos que não os podem estar aqui. Tu sabes as razões, conheces os motivos. Nesta hora clamamos pelas suas vidas, que os visites, que os abençoes e que sobre eles possas derramar também a tua bênção e a tua presença. Todas estas coisas nós levamos a ti com muita gratidão e fazemos no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E como povo de Deus vamos continuar a louvar, e o Grupo Louvor vai nos dirigir num tempo de celebração comunitária, que é mais uma vez a antecipação daquilo que vai acontecer no céu, não é? O povo reunido a celebrar o nosso amado Deus. É realmente com muita alegria que podemos estar juntos para cantar e louvar o nosso Deus. E eu gostava que pudéssemos iniciar este tempo com a leitura do Salmo 99, que vai estar projetado para quem desejar acompanhar. E diz assim esta palavra: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que Ele lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Amém? E o meu convite é que possamos cantar um hino que declara isto: Santo, 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 Deus omnipotente, e nós queremos entoar cedo de manhã louvor ao seu nome. Santo, Santo, Santo.
vão ser batizados, entretanto podem ir andando lá para trás para trocar de roupa, irem-se preparando. E nós aqui vamos continuar a louvar o nosso Deus. Vamos cantar um coro que declara que queremos louvar mais e mais, servir mais e mais, amar mais e mais o nosso Deus. Então, juntos, vamos cantar também este coro. Quero louvar-te mais e mais, Senhor.
da Figueira da Foz. Acredito também que seja um dia particularmente feliz para a comunidade da Igreja Evangélica Batista do Troviscal, mas acredito também que há 3 famílias que estão com o coração verdadeiramente aos saltos. E de alguma maneira nós estamos também com o coração verdadeiramente aos saltos com estas 3 famílias. De facto, conta-se que um dia um pastor, pregador, chegou a casa e a sua mulher tinha ficado em casa porque estava doente, e o pregador respondeu à sua esposa quando ela lhe perguntou quantas pessoas é que hoje se converteram. E ele disse: converteram-se hoje 4 pessoas e meia. E a mulher disse: então significa que se converteram 4 adultos e uma criança. E ele disse: não, ao contrário, converteram-se 4 crianças e um adulto, porque o potencial das crianças está lá todo. Os adultos já viveram uma parte significativa do seu dia. Ora, de alguma maneira é isso que vai acontecer hoje connosco. Nós vamos batizar 4 pessoas e meia. Não significa, obviamente, menos valor, significa que vamos começar pela menos jovem das 5 pessoas que nós hoje vamos batizar. É de facto muito bonito para nós, porque de alguma maneira todas estas 5 pessoas chegaram até nós num período em que o mundo estava confinado. E por um momento chegou a pensar-se que a pandemia, o Covid, seria uma desgraça para as igrejas. Seria muito mau para as igrejas. Muitos até viram, dentro do universo das igrejas, muitos viram nos confinamentos a mão do diabo, a mão de Satanás que estava a fechar as igrejas. Eu não sei o que se passou com a Igreja Batista do Troviscal, mas acredito que os irmãos, como igreja, cresceram durante a pandemia. A Igreja Batista da Figueira da Foz também cresceu durante a pandemia. E todos estes irmãos que chegaram até nós são, como vão ver, pessoas que têm um potencial enorme e que alguns deles, inclusivamente, já estão a desempenhar os seus dons e os seus talentos ao serviço da Igreja. Todos eles estão a fazê-lo de uma maneira ou de outra. Como os irmãos, penso que gostarão de saber um pouco, a nossa irmã Adília e o seu marido, o nosso bom amigo e irmão Manuel Nabais, são um casal relativamente novo na Igreja Batista da Figueira da Foz. Mas desde que eles chegaram, nunca mais nos separámos deles. E, portanto, este passo que a nossa irmã Adília tomou, no sentido de testemunhar publicamente da sua fé, da sua aceitação do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é para nós um motivo de grande júbilo, de grande alegria, mas acredito que a pessoa mais feliz neste momento aqui será a nossa irmã Adília, porque de facto ela ansiava por este momento há muito tempo. Todos estes nossos irmãos, que os irmãos vão ver serem batizados hoje, passaram pela classe de catecúmenos que foi ministrada pelo pastor emérito da Igreja Batista da Figueira da Foz, e ele há bocado disse-me, meio a brincar, meio a sério: roubaste-me estes batismos, porque eu acredito que ele muito gostaria de estar aqui também, e ele está ali e daqui a pouco já vai falar. Não o deixem a falar muito, senão depois só almoçamos às 3 da tarde, mas ele vai falar e vai também ele dizer do seu testemunho, de como foi importante durante os últimos meses acompanhar estes nossos irmãos que eu vou apresentando aos poucos. Então eu vou pegar nas mãos da irmã Adília e vou perguntar-lhe se ela acredita que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Sim, acredito. Então, com base nesse teu testemunho, minha irmã Adília, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória,
irmã que vai ser hoje batizada é a menos jovem, a mais velha de 3 das irmãs que, em conjunto, cada uma delas decidiu também ser batizada. A segunda família que acho que vai chorar muito durante este dia é a família Monará. Os irmãos Felipe e Janaína deram à luz e têm educado estas 3 meninas de acordo com os caminhos do Senhor. A Helena tem uma particularidade, com portugueses fala português com sotaque português, com os irmãos brasileiros fala português com o sotaque do Brasil, de tal maneira que na primeira vez que ela foi ao culto, estive a falar com ela e eu não tinha percebido de facto que ela tinha nascido no Brasil. A Helena Monará é a mais velha de 3 irmãs, está numa idade em que eu ainda posso dizer a idade, tem 17 anos, é atleta, joga voleibol e é também parte do grupo de louvor da Igreja Batista da Figueira da Foz. Tem sido um enorme gosto contactar, comungar com a Helena e eu acredito que ela certamente terá muito para dar ao serviço da Igreja e ao serviço de Deus. Então, Helena, eu te pergunto se tu crês que o Senhor Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Sim, eu creio. Então, com base no teu testemunho, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também um prazer contactar com a Elisa. Ela é a irmã do meio, é uma menina que também estuda, também pratica de vez em quando algum desporto, não é? De vez em quando, e é também certamente uma menina que vai ter muito potencial na Igreja ao serviço de Deus. Elisa, eu te pergunto se tu acreditas que o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Sim, acredito. Então, com base neste teu testemunho, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da terceira família que hoje certamente terá o coração com uma velocidade capaz de alterar as máquinas da medição da tensão arterial ou pressão arterial, como se diz no Brasil. Temos uma enorme pena, porque uma das pessoas que mais gostaria de estar aqui é o pai do Pedro, o nosso irmão Márcio, que por motivos profissionais estará alguns por essa Europa fora. Ele é condutor de longo curso e então, infelizmente, ele não está connosco presencialmente. Mas eu acredito que ele estará a acompanhar-nos através da transmissão que o Pedro está a cuidar e, portanto, para o irmão Márcio vai uma saudação muito especial, obviamente também
para a irmã Érica e sua mãe, que estão aqui presentes, e também para a irmã do Pedro, que é a Ana. O Pedro é um jovem com um potencial imenso também na música. Ele já faz parte do grupo de louvor e agora, quando o irmão Bogdan tiver de ir alguns meses para os Estados Unidos, vai ser o Pedro a assegurar a condução do grupo de louvor em termos de execução do violão e, portanto, o Pedro já exerce as suas funções na igreja e acreditamos que o Pedro terá certamente o potencial imenso também ao serviço da nossa igreja e ao serviço de Deus. E por isso, Pedro, eu te pergunto se tu acreditas que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua vida. Acredito. Então, por esse teu testemunho, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Joga também voleibol, é também uma atleta e penso que a Aline tem todas as características de ser uma pregadora através da palavra. Ela gosta muito de falar, ela fala bem e portanto, acreditamos que a Aline tem também um potencial imenso ao serviço do nosso Deus e da sua igreja. E, portanto, Aline, eu te pergunto se acreditas, se crês que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida. Acredito. Então, com base nesse teu testemunho, eu te batizo, minha irmã Aline, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? No Salmo 18 está registado os seguintes versículos. Eu te amo, está projetado, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Amém. É tão bom podermos todos testemunhar que estes irmãos acreditam que o nosso Deus é a única rocha onde as suas vidas e a sua fé está afirmada. E o coro que nós vamos cantar a seguir declara isto, que não há Deus como o nosso, não há rocha como o nosso Deus. Os irmãos que desejarem ficar de pé para cantar connosco este coro de louvor ao nosso Deus,
Vamos ter este tempo agora. Ok, vamos outra vez, ao 410. Não há outra rocha. Ok. 1, 2, 3, 4. Agradecemos tanto porque podemos louvar-te, ó Pai, com tudo o que temos, com tudo o que somos, as nossas vozes, as nossas palavras, acima de tudo com o nosso coração. Deus, recebe a adoração que te queremos entregar nesta manhã. Obrigada, Pai, por podermos fazer parte deste testemunho público da salvação destas pessoas, destes nossos irmãos, Pai. Te pedimos que os abençoes, os guardes, ajudes a Igreja da Figueira da Foz a poder dirigir e acompanhar estes irmãos, Senhor, na sua jornada de fé. Que, acima de tudo, mais e mais pessoas possam vir a Ti pelo seu testemunho e pelo testemunho de todos nós. Querido Deus, neste momento, quero entregar também nas Tuas mãos as ofertas e dízimos que iremos entregar, Pai. Seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Querido Deus, é esta a nossa oração, o nosso pedido, que possamos adorar-te sempre acima de tudo, com tudo o que somos, Pai. Recebe a nossa adoração também desta forma e abençoa as nossas vidas e os recursos que levantamos para Ti e para a Tua obra. É isto que oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Então vamos ter um tempo para quem desejar fazer entrega de dízimos e ofertas. Não se sintam constrangidos a fazê-lo, fazemos porque adoramos o nosso Deus e Ele é dono de tudo o que temos e nós queremos adorá-lo também desta forma. Enquanto isto,
o convite é que possamos cantar um hino, um pequeno hino que fala de queremos ser mais e mais como Jesus Cristo. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão e da sua mansidão, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Então vamos cantar este hino e quem desejar fazer entrega de ofertas terá este momento. Os nossos irmãos aqui presentes, eu ia pedir ao pastor Teotónio Cavaco do Norte, temos que definir muito bem de que Teotónio estamos a falar, que venha aqui à frente e que nos dê o privilégio de ouvir algumas palavras da sua parte. Será que posso demorar meia hora? Não, claro que não. Eu só vou dar duas palavras, já fiz,
Posso-me sentar? Já duas palavras, uma histórica e outra presente. O Nobel pastor disse, não é Nobel, ainda não chegou lá, o Nobel pastor disse que há famílias aqui, e todos nós, o nosso coração exulta de alegria. E o meu também, e da minha mulher, logicamente, por vermos, ele não disse, mas foram os primeiros batismos que ele executou. Portanto, quer dizer que a Igreja do Turchal vai ficar na sua história eternamente, não é? E por isso é uma grande alegria poder dizer isto. Mas o ponto histórico que eu queria mencionar, portanto, o passado é muito impressionante para mim, muito especial, e para a minha mulher. É que, possivelmente, alguns irmãos não saberão, mas há 57 anos, vejam lá, eu estou a dizer isto para dizer assim, olha, o pastor Cavaco está tão novo. Há 57 anos, vejam lá, eu estive numa campanha de evangelização no Templo Velho, mas cheio, repleto, no templo do saudoso pastor Raul da Conceição Mota. E sua esposa, não sei se ainda está aqui presente, mas hoje não está, mas para ela a minha saudação, porque foi há 57 anos, ainda o pastor Teo Cavaco não era nascido, talvez estivesse para nascer, não sei muito bem, mas há 57 anos tivemos aqui numa semana especial, chovia muito, como nunca vi, não sei se aqui chove assim tanto, chovia tanto que o meu velho Fiat quase ia numa enxurrada aqui numa ponte quando íamos para a Águeda. Vi-me atrapalhado. Mas, de qualquer maneira, foi uma semana maravilhosa. Não sei se está algum irmão que tenha algum antecessor, certamente todos já estão com o Senhor, que se lembrem dessa semana e que tenham aceito Cristo como Salvador até nessa semana. Não só aqui, como na missão da fogueira. A nossa irmã está ali. Graças a Deus. Lembra-se? Muito bem, muito obrigado, irmã. É um grande prazer. E então, também na fogueira, há algum irmão aqui da fogueira? É a irmã da fogueira? Muito bem. Então, na missão da fogueira, eu quero pedir só desculpa de uma coisa. É que nós fomos lá 2 ou 3 vezes à missão da fogueira. E na última, eu disse àqueles irmãos, meus irmãos, eu nunca mais venho aqui. Não sei se lembram disso. Eu nunca mais venho aqui. E então começaram a dizer os irmãos, alguns já de muita idade, então, mas o que é que nós fizemos ao pastor novo? O que é que nós fizemos O que é que nós fizemos mal? Nunca o tratámos mal? Eu, o quê? Então eu venho para a fogueira sendo um cavaco. Não pode ser. E aqueles irmãos respiraram de alívio e viram que realmente não podia ser eu ir para lá. Então, isto foi a história. Agora, o atual. Agora, entrando num ponto mais sério. Eu gostava, neste momento, peço desculpa ao pastor, ao vosso querido pastor e grande amigo, eu peço desculpa, mas no último mês de agosto, nós tivemos o tema, foi batizem-os. Batizem-os. E então eu gostava, não sei se a mensagem até será essa, porque não combinámos nada, logicamente, mas eu gostava que os irmãos que assistiram a este ato, que já são crentes em Cristo e que ainda não o fizeram, batizem-se. Batizem-se, porque isto não é uma opção, é uma ordem. Jesus disse, batizai-os, não é batizando as nações, é batizai os discípulos. Então, nós temos a obrigação, para cumprirmos o mandamento de Cristo, de batizar aqueles que são realmente discípulos, filhos de Deus. E se aqui há alguma pessoa nestas condições, incline a sua cabeça e faça realmente esta oração e este compromisso de uma próxima oportunidade, estar aqui, possivelmente nesse mesmo local, quem sabe, para tomar este compromisso, esta maravilha que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma alegria ter sempre connosco o nosso querido e amado pastor Teotónio e ouvir as suas palavras. E não há fogueira que queime este irmão, não é?
Não há. Mas eu queria muito, e hoje sou grato também, porque quando falámos sobre este momento, eu disse ao meu querido Theo, agora pastor Theo, que primeiro este era um momento obviamente muito especial para todos nós, e estava há pouco a partilhar com a Paula que estava a ver o Theo ali, e fiquei tão feliz de ver o Theo naquele lugar, porque certamente o Senhor tem propósitos que vão além até daqueles que a gente às vezes poderia imaginar, e por isso é uma alegria partilhar este dia, este momento com a Igreja e particularmente com o amado Theo. Então o Theo vai partilhar a palavra connosco e eu queria orar por ele antes deste momento. Vais precisar de estante? Queres estante? Sim. Pai querido, nós queremos nesta hora agradecer-te mais uma vez pelo teu amor, pela tua graça, pela vida do teu servo que tens chamado para o teu ministério, o ministério que lhe tens entregue nesta hora, neste tempo. Ó Pai, nós somos muito gratos pela sua vida, pela sua família, pela Igreja, e mais uma vez, Pai, na certeza que tu usas e que tu capacitas, os entregamos aos teus cuidados e pedimos-te que através dele tu possas falar e tocar os nossos corações. Esta é a nossa oração que entregamos a ti com muita gratidão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Outra vez bom dia. No início desta reflexão que vos proponho, eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias e o tema que vos vou propor, como aliás está, penso que algures, será água, pão e vinho. Água, pão e vinho. E vamos, sem mais, abrir as nossas Bíblias e propunha que o pudéssemos fazer no Evangelho de João. Então, Evangelho de João, capítulo 1, bem no início, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, para aqueles que estão menos familiarizados com a Bíblia, início do Novo Testamento. E gostaria que pudéssemos ler uma passagem eventualmente um bocadinho grande, mas vou tentar então que possa ser o mais perceptível possível, porque ela será a base então da reflexão desta manhã. João capítulo 1, versículos 19 a 34. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disto perguntaram-lhe: quem és tu então? Tu és Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: e tu és o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diz quem tu és para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que tu dizes a respeito de ti mesmo? Versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clamo no deserto. Endireitei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Perguntaram a João: então por que é que tu batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conhecem. Ele vem após mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava a batizar. Versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito desceu do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem tu desceres e vires pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nos dás a oportunidade de podermos refletir acerca do que Tu queres que nós saibamos nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela chegou até nós. Obrigado por esta igreja, por esta comunidade, por todos aqueles que ao longo dos anos foram mantendo esta sua comunidade, esta que é a noiva
do Senhor Jesus aqui nesta região do Treviscal. Obrigado por cada um dos irmãos, das irmãs que ao longo do tempo deu do seu esforço, deu do seu testemunho para que esta comunidade esteja tão viva hoje. Obrigado porque esta comunidade nos acolhe neste dia tão importante, tão bonito para nós, para as famílias da Igreja Batista da Figueira da Foz. E agora te pedimos orientação e sabedoria para que nós possamos interpretar aquilo que tu queres para cada um de nós. Que o teu Espírito desça sobre nós, venha, mantenha-se sobre nós, esteja connosco, para que a tua orientação nos dê então clarividência em relação à tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Água, pão e vinho. Nós podemos viver neste mundo com ou sem dinheiro. Nós podemos viver neste mundo com ou sem saúde. Nós podemos viver neste mundo com ou sem paz. Nós podemos viver neste mundo com ou sem reconhecimento dos outros. Nós até podemos viver neste mundo com ou sem Deus. É verdade? É. Nós podemos viver a eternidade também com ou sem Deus. Mas nós não poderíamos sem a providência de Deus. E o que é a providência de Deus? A certeza de que nada poderá frustrar os planos daquele que nos redimiu. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Deus. Se quiserem abrir as vossas Bíblias no livro de Jó, Velho Testamento, bem lá no meio da Bíblia, um pouco antes do livro dos Salmos, Jó capítulo 42, versículos 1 e 2, diz isto, a palavra de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É por causa da providência de Deus que nós, os que acreditamos nele, os que acreditamos em Deus, podemos viver neste mundo e na eternidade descansados. Sabemos que somos sustentados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, palavras que não são minhas. Este é um dos meus versículos preferidos, como alguns de vós sabem. Romanos capítulo 8, versículo 28. E acredito que alguns de nós conseguem dizer este versículo de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É pela providência de Deus sobre a criação que podemos ver expresso o seu poder, a sua sabedoria, a sua glória. Por exemplo, Salmos capítulo 8. Finalmente, o governo providencial de Deus é tão claro que ninguém poderá alegar honestamente não ter conhecimento dele. Romanos, capítulo 1 e versículo 20. Portanto, tudo o que é motivo de alegria, de segurança para os salvos, é ao mesmo tempo de terror para quem não acredita. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15, 16 e 17. Ou seja, nós podemos viver neste mundo com ou sem dinheiro. Nós podemos viver neste mundo com ou sem saúde. Nós podemos viver neste mundo com ou sem paz, com ou sem reconhecimento, com ou sem Deus. Nós também podemos viver a eternidade com ou sem Deus, mas há uma diferença de vida. É que com Deus nós somos e seremos felizes eternamente. Sem Deus nós viveremos eternamente condenados. Vamos de novo à passagem que nos vai orientar neste percurso reflexivo nesta manhã. João capítulo 1, versículos 19 a 34. Se repararem com algum cuidado, há 3 palavras sucessivamente repetidas nestes versículos. As 3 palavras são testemunho, versículos 19, 32, 34. A palavra água, versículo 24, versículo 31, versículo 33. A palavra batismo, versículo 24, 26, 28 e no versículo 33 2 vezes. Testemunho, água, batismo. Nós acreditamos que as igrejas do Senhor Jesus têm 2 ordenanças. Há uma diferença na doutrina católica romana, ortodoxa oriental ou mesmo de algumas denominações chamadas protestantes em relação a isto. Neste universo doutrinário, preferem chamar-lhe sacramento. Há uma diferença entre sacramento e ordenança. E qual é a diferença principal? O que é um sacramento
na teologia, na doutrina católica romana, ortodoxa oriental ou mesmo de algumas denominações protestantes. Um sacramento é um sinal, um ritual que resulta na graça de Deus a ser transmitida ao indivíduo. Há, como sabem, se calhar alguns cresceram no universo católico romano, há 7 sacramentos. E o que é que são estes 7 sacramentos? São atos que devem ser administrados pela Igreja porque são necessários para a salvação. Os sacramentos são os veículos da graça que eles transmitem. Sem estes 7 sacramentos, a pessoa não está salva. Ora, nós, igrejas do Senhor Jesus, não acreditamos nesta lógica doutrinária. Nós propomos uma lógica doutrinária que avança para o conceito de ordenança, como há pouco foi dito e muito bem. E o que é uma ordenança em vez de um sacramento? A Bíblia diz que a graça não é dada através de símbolos externos. A Bíblia diz que nenhum ritual é necessário para a salvação. A graça é gratuita. E é isso que nós podemos ler, e se me quiserem acompanhar, vou ler Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7, Novo Testamento, palavra do apóstolo Paulo, evidentemente, como toda a Bíblia, inspirada por Deus. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7, diz isto mesmo: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras da justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós. Ora, nós acreditamos então, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança, a certeza da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículos 4, 5, 6 e 7. 3 ideias fundamentais sobre o que é uma ordenança. É uma reconstituição simbólica da mensagem do Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará um dia. Então, uma ordenança é uma reconstituição simbólica desta mensagem. Uma segunda característica de uma ordenança foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O batismo, a ceia do Senhor, são ordenanças instituídas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foram ensinadas pelos apóstolos, foram praticadas pela Igreja do início. O batismo e a comunhão são os únicos 2 rituais que satisfazem estes critérios. Então, nós acreditamos que só pode haver estas 2 ordenanças. E em terceiro lugar, e finalmente, são o que Jesus nos disse para observar com os nossos irmãos. Quanto ao batismo, todos nós eventualmente sabemos de cor, ou uma boa parte de nós saberá de cor, uma passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Foi o Senhor Jesus que disse: ide, fazei discípulos, batizando-os. Em relação à comunhão, à ceia do Senhor, sobre a qual mais especificamente vai falar o pastor desta igreja. Lucas capítulo 21 e versículo 19, diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então não há dúvida que as ordenanças da Igreja são 2, o batismo e a ceia do Senhor. Ambas foram ordenadas pelo nosso Senhor Jesus para serem mantidas como símbolos. E como símbolos de quê? Símbolos da presença contínua do Senhor na sua Igreja. É isso que nós hoje estamos a fazer de uma forma muito feliz. Hoje temos a possibilidade de observar estas 2 ordenanças da Igreja, o batismo e a comunhão. Sobre a comunhão vai então falar depois de seguida o vosso pastor e, portanto, permitam-me que brevissimamente compartilhe convosco
9 notas sobre o batismo. Serei rápido, não se preocupem, serei o mais telegráfico possível em relação a isso. Serem 9 não significa que vou demorar 10 minutos em cada uma, nada disso. Primeira nota sobre o batismo. O batismo cristão tem um antecedente. Há muita confusão e até alguma falta de conhecimento sobre o batismo cristão. O batismo cristão tem de facto um antecedente e é um antecedente veterotestamentário, ou seja, é algo que vem do Velho Testamento, mas o batismo do Velho Testamento era um ato de purificação ritual. Isso acontecia com o batismo de prosélitos, isso aconteceu com o próprio batismo de João. Ora, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério público pela associação com o batismo de João, não foi como arrependimento. O Senhor Jesus não se batizou ou não foi batizado porque se tinha de arrepender ou porque se tinha arrependido antes de alguma coisa. Nós sabemos que o Senhor Jesus não pecou. Portanto, o batismo de Jesus não foi como sinal de arrependimento. Foi, como diz, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, João capítulo 1, versículos 19 a 34, como nós vimos, Jesus foi batizado como o rei do reino. Foi esse o sinal que apareceu a João. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Senhor Jesus não foi batizado como sinal de arrependimento. Segunda nota, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 2, é provável que o próprio Senhor Jesus nunca tenha batizado. Jesus foi batizado para se identificar com os pecadores, a fim de cumprir toda a justiça. Mas a Igreja recebeu ordens para o fazer. A Igreja do início recebeu ordens para continuar a prática do batismo cristão como um aspecto do discipulado das nações. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Em terceiro lugar, é claro, percebemos nos primeiros capítulos de Atos, e o livro de Atos dos Apóstolos, ou do Espírito Santo, como quiserem, é o livro que nos narra a história da Igreja do início, da Igreja do princípio. É claro, a começar pelo Pentecostes, que há uma associação estreita entre o batismo e o arrependimento como uma exigência para a demonstração da salvação, para a participação na comunidade cristã. Atos capítulo 2 é todo ele um capítulo que nos mostra a Igreja no início e é claro que o batismo marcava o início da vida dos novos crentes nas comunidades cristãs. Quarta nota, para Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, o batismo era principalmente um ato de identificação com a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo, mas ele também servia como sinal de relação da aliança com Cristo e o seu povo. Se quiserem, com alguma calma, com alguma tranquilidade, em casa, por exemplo, releiam Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4, Colossenses capítulo 2, versículos 9 a 13, como daqui a pouco vamos ler também. Paulo não entendia o batismo como um sacramento essencial para a salvação, conforme se demonstra claramente em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 18. Estou quase a terminar, mas gostava de compartilhar convosco uma quinta nota acerca do batismo. Para a comunidade de culto, o batismo é o ato de iniciação pela qual alguém se torna membro de uma comunidade, o corpo de Cristo, identificando-se com Cristo e o seu povo. Foi isto que estas nossas irmãs e este nosso irmão hoje fizeram aqui. Eles quiseram tornar-se publicamente membros da nossa comunidade, do corpo de Cristo, neste caso materializado na Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Se eu fosse da vossa igreja, seria evidentemente materialização da comunidade da Igreja Batista do Troviscal. Sexta nota, o ato do batismo, e isto é algo que vem do início da lógica do cristianismo, que não é comum a mais nenhuma outra ordem de ideias. Reparem que o ato do batismo não está restrito a nenhuma classe de pessoas. Não há classes de pessoas no batismo. O batismo não tem distinção de raça. O Novo Testamento diz judeu ou grego, ou seja, é universal. O batismo não tem sexo, homem ou mulher.
Não tem condição social, escravo ou livre. Efésios capítulo 4, versículo 24, Colossenses capítulo 3, versículo 10, todos são considerados batizados em Cristo, em consequência de terem sido revestidos de Cristo. Sétima nota, o batismo está essencialmente ligado à morte e à ressurreição, não à purificação. É por isso que nós tomamos esta decisão e fazemos-lo apenas uma vez na vida. É por isso que o batismo é importante como testemunho e não como purificação. Estes nossos irmãos que acabaram de ser batizados não estão agora mais puros do que estavam antes. Nada disso. Eles apenas reconheceram que era importante darem este testemunho da sua purificação que já aconteceu, da salvação que já aconteceu nas suas vidas. E, finalmente, é através do batismo que nós podemos ensinar. E é isso também que estamos a fazer hoje. O batismo é didático, é valioso para comunicar o significado simbólico aos candidatos e a toda a Igreja, neste caso, às duas igrejas e também a todos aqueles que nos estão a acompanhar através das tecnologias. Sobre a ceia do Senhor, o pastor Paulo Barata certamente falará e, portanto, a mim cabe-me terminar esta reflexão propondo uma aplicação. Propus-vos, então, que considerássemos estes símbolos que hoje estão presentes no nosso culto: água, pão e vinho. Como há pouco vos disse, nós podemos viver neste mundo com ou sem quase tudo. Mas, como cristãos, e se há lição que nós podemos aprender e compartilhar, refletir nesta manhã, e gostaria de vos propor estas duas lições que nos podem vir da água, do pão e do vinho. Nós podemos viver neste mundo de muitas maneiras, mas há uma coisa que nós aprendemos na Bíblia, é que nós não podemos viver para o exterior. Deus quer primeiro o interior. E essa é a lição da água. Está em Colossenses e gostaria então de terminar esta reflexão propondo-vos que lêssemos a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos porque me parecem importantes para consolidar esta lição da água. Qual é a lição da água? A lição da água é viver para o interior e não pelo exterior. No exterior a pessoa pode parecer muita coisa, mas Deus vê o interior e esta é a lição da água. Versículo 6 do capítulo 2 de Colossenses. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé como foi ensinado, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredar-vos com vãs filosofias, vãs subtilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos no mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade e nele também vós foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados. E continua até ao versículo 17, mas não vos quero maçar. Qual é a primeira lição? É a lição da água. Nós não podemos viver para o exterior, mas vivamos com a presença do Senhor Jesus em nós, manifestando para o exterior aquilo que Deus vê no interior. A segunda lição é a lição do pão e do vinho. E gostaria que terminássemos lendo uma vez mais uma parte, um trecho de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Neste caso, uma carta que ele escreveu aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Diz assim: não é facto que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é facto que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
A primeira lição que gostaria de vos deixar é então a lição da água. Vivamos para o interior e não para o exterior. A segunda lição é a lição do pão e do vinho. Nós podemos viver neste mundo para nós, mas Deus quer primeiro a comunhão. Graça e paz. Amém? Como o pastor Petel estava a mencionar, de facto, estamos a falar de ordenanças e elas são carregadas de simbolismo e de marcas espirituais para a nossa vida. E hoje lembramos já de uma forma particular a água e a expressão e o lugar que o batismo tem nas nossas vidas. E, de facto, ao contrário do batismo, que é único na nossa vida, o convite para a mesa deve ser repetido. E esta repetição, este voltar à mesa que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais importantes e significativos da comunhão da Igreja. O Senhor Jesus instituiu, já fomos lembrados disso, o Senhor Jesus instituiu este momento e fê-lo também porque era e é importante para nós não só celebrarmos, mas lembrarmos quem Cristo é. Aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele pagou por nós. E hoje, ao tomarmos este pão, ao tomarmos este cálice de vinho, estamos exatamente a lembrar isso. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo instituiu. Eu vou pedir aos irmãos que nos vão ajudar na distribuição dos elementos, que possam vir. Nós vamos distribuir os elementos e depois tomaremos juntos. Irmã Rosa. Este é o vosso, mas... Antes mesmo de irem, vamos orar. Peço às irmãs, por favor, que esperem só um pouquinho. Irmã Rosa, vamos só ter uma palavra de oração antes da distribuição dos elementos e pedir que o Senhor, de facto, neste lugar e neste tempo possa nos abençoar. Pai querido, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti e agora que nos aproximamos da Tua mesa, agora que lembramos e celebramos a entrega do corpo do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, o seu sangue vertido, eu peço-te que, pela ação soberana do teu Santo Espírito, este possa ser um momento de profunda intimidade contigo, de profunda intervenção tua nas nossas vidas e também um precioso momento de comunhão entre nós. Ó Pai, queremos celebrar, lembrando acima de tudo o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre nós. Faz deste momento um momento de transformação, de edificação nas nossas vidas. Ó Pai, esta é a nossa oração que levamos a Ti no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Podem então distribuir os elementos enquanto cantamos o hino Pão da Vida.
que nós... Falta ainda? É evidente que ambas as igrejas locais têm dificuldade com este pormenor do número, não é? Nós estamos habituados a ter este momento de celebração com tanta gente, mas é muito bom ter este problema e acho que devemos repetir mais vezes, até porque isto vai se perpetuar no céu. E eu queria então lembrar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo registou na sua palavra como o significado e a importância deste momento. Enquanto comiam, e estou a lembrar palavras do Senhor Jesus Cristo que encontramos em Mateus capítulo 26, versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E ao tomarmos este pão, lembramos que um dia o nosso lugar foi ocupado pelo Senhor Jesus Cristo, foi substituído. Aquele era o nosso lugar, ele entregou o seu corpo num lugar que era o nosso. E, portanto, ao tomarmos este pão, celebramos este ato de amor único e insubstituível na nossa vida e na nossa caminhada, para que um dia possamos estar na glória juntamente com Ele. Participemos do pão. A seguir, o Senhor Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até àquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então, ao tomarmos este cálice, lembramos que o perdão foi simbolizado, esteve presente simbolicamente no sangue vertido do Senhor Jesus Cristo. E é isso que celebramos com este cálice de vinho. E gosto sempre de lembrar, e os irmãos sabem que sempre o faço, gosto sempre de lembrar que este é um momento profético, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse e afirmou, e o que Ele diz e afirma vai se cumprir, que um dia lá na glória todos juntos estaremos juntos à mesa para celebrar este momento. Aleluia! Participemos do cálice do vinho. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, na vida da sua igreja, esteja ela onde estiver, localmente. Alegamos muito pelos nossos queridos que hoje, pela primeira vez, também celebraram este momento. Oramos e renovamos o convite que o pastor Teotónio fez. Este é um momento para congregar e para sermos desafiados à obediência a este caminho que o Senhor tem para nós, que é um caminho absolutamente maravilhoso. Nós vamos terminar o nosso culto. Eu vou pedir aos irmãos, podem deixar os copos aí nos bancos, depois iremos recolher. Vamos terminar o nosso culto orando e depois convido os irmãos a poderem passar aqui. Falta-nos aqui o Pedro. O Pedro está ali, mas depois vem aqui para a frente e certamente será um momento para podermos abraçar estes nossos irmãos em Cristo, celebrar com eles este momento. Eu vou pedir, pastor Theo, por favor, pode vir, vai nos despedir em oração. Vamos ficar de pé e este é o momento que nós queremos juntamente, na sua presença, de celebrar, de agradecer ao Senhor o quão bom Ele é para nós. E se há marcas evidentes dessa bondade e desse cuidado, está presente nestes símbolos, na água, no pão e no vinho. Estes símbolos que nos darão vida eterna, presente com Ele, e este momento de celebração que iremos repetir por toda a eternidade. Que o Senhor seja louvado. Vamos orar. Vamos orar, Senhor Jesus. Te damos graças por que nos dás a oportunidade de podermos, todos juntos, ter algo que não é por nós, não depende de nós, não advém de nós, que não podemos fazer nada para o ter, a não ser aceitar a Tua proposta de podermos viver contigo. Amém. Te agradecemos por esta comunidade, te agradecemos pela sua liderança, te agradecemos pela sua história, mas também desde já te agradecemos pelo seu futuro, porque acreditamos que tu estás presente nesta comunidade. Também te pedimos pela Igreja Batista da Figueira da Foz, também te agradecemos a sua história, agradecemos as bênçãos que nos tens dado e desde já também te agradecemos pelo futuro e acreditamos que todos juntos, unidos, vamos passar a eternidade contigo. E se alguém está aqui hoje, nesta casa, que ainda não tinha feito esta decisão, que ainda não tinha tomado este passo de vida, então que tu, e só tu,
toques no coração, que tu e só tu possas convencer que há uma riqueza de vida contigo, que os problemas, que os afazeres, que as preocupações, que a doença, que a falta de muitas coisas neste mundo vão continuar, mas sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém. Por ti, pela tua palavra. Então, Senhor, toca no coração daqueles que neste momento estão a sentir o convite para abrirem o seu coração, para abrirem a sua vida, para fazerem baixar todas as guardas que até aqui têm sido levantadas, para que tu possas tomar conta das suas vidas como tocas das nossas. Então, Senhor, que tu sejas com esta comunidade, que tu sejas com cada um de nós. Te agradecemos desde já o dia que estamos a passar. Obrigado. E também te pedimos que sejas connosco ao longo deste dia e que em comunidade nós possamos agora desfrutar da bênção, da refeição material que tu preparaste para nós, e que tu possas então estar connosco, não só durante este dia, mas durante o resto dos nossos dias e por toda a eternidade, porque sabemos que o estamos a fazer e a pedir em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ficar sentados, vamos escutar o pós-lúdio e conforme o pastor estava a orar, este é o momento para, se temos alguma coisa para acertar com o Senhor, que seja este o momento, e depois nós certamente gostaríamos de partilhar dessa alegria convosco, mas esse é o momento para o fazermos. De seguida iremos cumprimentar os nossos novos irmãos em Cristo, membros da Igreja Batista da Figueira, depois sairemos lá para trás. Eu só queria deixar uma nota. Theo, há muitos anos atrás, quando nós nos cruzávamos nos acampamentos, era muito pouco provável que nós imaginássemos este momento, e eu sou grato ao Senhor por isso. Mas ele já tocava baixo. Eu já tocava baixo, para não ajudar. Que o Senhor nos abençoe e vamos ficar com o pós-lúdio.